olha só, vamos mergulhar no início de tudo, lá em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4. É aqui que a Bíblia conta como Deus começou a dar forma ao mundo. Ele criou o homem do barro, como um artesão que molda uma peça única no versículo 7 e soprou vida nele. É Deus mostrando que a vida é um presente dele. Agora, no versículo 8, Deus planta o jardim do Éden, que era uma espécie de quintal dos sonhos, e põe o homem lá para dar aquele trato, cuidar e manter tudo em ordem. E aí, no versículo 9, tem essas duas árvores. Uma que é pura saúde e vida, e outra que é a prova dos 7 erros, porque comendo dela, a gente fica sabendo o que é bom e o que é ruim. Depois do versículo 10 ao 14, a história mostra que tem um rio que saía do Éden, que se dividia e fazia um caminho por terras cheias de ouro e pedras preciosas. É tipo as veias do jardim, distribuindo vida por onde passa. Esses rios não só alimentavam o jardim, mas também traziam riquezas que faziam dessa terra um verdadeiro paraíso. E no versículo 15, Deus dá ao homem uma missão especial: cuidar desse jardim e manter tudo nos trinques. A responsabilidade de Adão não era só aproveitar a beleza e os recursos, mas também preservar e proteger o que havia sido entregue a ele. Finalmente, nos versículos 16 e 17, vem aquela grande prova, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu liberdade para o homem comer de qualquer árvore, exceto dessa. É como um teste de confiança e obediência, onde a escolha de Adão iria definir o curso da humanidade. Assim, esses versículos de Gênesis 2 não só contam como tudo começou, mas também estabelecem temas profundos sobre responsabilidade, escolha e as consequências das nossas ações. A passagem de Gênesis 1:26 é realmente intrigante. Quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, está introduzindo um conceito bem profundo. Nossa sugere uma pluralidade, que alguns interpretam como a presença da Trindade no cristianismo: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ainda que essa compreensão tenha se desenvolvido bem depois dos textos terem sido escritos. A ideia de ser criado à imagem e conforme a semelhança de Deus não significa necessariamente que Deus tem uma aparência física como a nossa. A imagem pode ser entendida de forma mais abstrata, como as qualidades que temos que refletem as de Deus, como a capacidade de amar, criar, tomar decisões morais e entender o mundo ao nosso redor. Então, em Gênesis 1:26, a Bíblia está falando sobre esses aspectos imateriais que compartilhamos com Deus, mais do que uma semelhança física. O dia sétimo, mencionado em Gênesis 2:3, que Deus abençoou e santificou após completar a criação, é tradicionalmente entendido como o sábado. Na tradição judaica, o sábado, ou Shabat, começa ao pôr do sol na sexta-feira e termina ao pôr do sol no sábado. É um dia de descanso e adoração, um princípio que foi estabelecido já na criação. No cristianismo, muitas denominações observam o domingo como o dia de descanso e adoração, em reconhecimento à ressurreição de Jesus, que, segundo o Novo Testamento, aconteceu no primeiro dia da semana. Assim, a observância do domingo tornou-se comum entre os cristãos. No entanto, algumas denominações cristãs, como os adventistas do sétimo dia, continuam a guardar o sábado como o dia de descanso e santidade, em alinhamento com a tradição do Antigo Testamento. A observância do sábado como um dia de descanso e santidade é uma prática que vem do mandamento do Antigo Testamento para o povo de Israel. No cristianismo, há várias interpretações sobre como esse mandamento deve ser aplicado. Alguns cristãos acreditam que o princípio do dia de descanso ainda é válido, mas não necessariamente se prendem ao sábado literal. Em vez disso, muitos guardam o domingo, o dia da ressurreição de Cristo. Quanto à questão do trabalho, as tradições variam muito. Para judeus ortodoxos e algumas denominações cristãs, como os adventistas do sétimo dia, evitar o trabalho no sábado é parte de sua observância religiosa. Já outras tradições cristãs veem o princípio do dia de descanso como uma orientação para se dedicar a Deus e à família, sem necessariamente impor regras estritas sobre o tipo de atividades que podem ou não ser realizadas.
No Novo Testamento, Jesus fala sobre o sábado, enfatizando que o descanso sabático não deve ser um fardo, mas um benefício, e que atos de bondade são apropriados nesse dia. Portanto, em muitas comunidades cristãs, mais do que uma questão de pecado, trata-se de como se vive os princípios do descanso e da adoração de forma a refletir o amor e a graça de Deus. A decisão sobre o trabalho no sábado, então, torna-se uma questão de consciência e interpretação das Escrituras. Vamos de poesia? Do pó da terra, Deus fez o homem nascer, com um sopro de vida o fez então ser. Era início de tudo, o alvorecer. Na imagem de Deus começou a viver. No Éden surge um jardim para zelar, com árvores belas e frutos a dar. Pro bem e o mal, a árvore a marcar, escolhas da vida, estava a pairar. 4 rios corriam, do Éden a fluir, com ouro e ônix a terra cobrir. Em meio ao verde, o homem a fruir da criação divina que ia expandir. E a regra foi clara, uma ordem a cumprir. Das árvores comes, mas uma a omitir. No 7º dia, Deus quis definir um tempo de paz para descanso e sentir. Uma curiosidade interessante sobre a passagem da criação do homem e do jardim do Éden, em Gênesis 2, é a descrição dos rios que fluem do Éden e irrigam o jardim. A Bíblia menciona especificamente 4 rios: Pison, Gihon, Hidekel, identificado comumente como o rio Tigre, e o Eufrates. Estes 2 últimos são bem conhecidos e ainda são importantes rios que correm através do Iraque e partes da Síria e Turquia hoje. O interessante é que, enquanto o Tigre e o Eufrates são bem conhecidos, os rios Pison e Gihon são mais misteriosos. Alguns estudiosos tentaram identificá-los com outros rios antigos na Mesopotâmia, ou até propuseram que esses nomes possam referir-se a regiões ricas em recursos naturais, como ouro, conforme mencionado no texto. Esse detalhe destaca o Jardim do Éden, não só como um lugar de importância espiritual, mas também como um lugar de grande riqueza material, o que adiciona uma camada de significado ao seu papel no início da narrativa bíblica. Além disso, sugere uma ligação entre os relatos bíblicos e a geografia real do mundo antigo, embora a localização exata do Éden continue a ser objeto de debate e especulação. A localização exata do Jardim do Éden é um mistério que tem fascinado estudiosos, arqueólogos e teólogos ao longo dos séculos. A descrição bíblica em Gênesis menciona características geográficas específicas, como os 4 rios, que deveriam ajudar a identificar sua localização, mas essas pistas não são suficientes para uma conclusão definitiva. As teorias sobre a localização do Éden variam amplamente. Alguns estudiosos sugerem que ele poderia estar em algum lugar no Crescente Fértil, uma região que abrange partes do moderno Iraque, Síria, Líbano, Israel, Palestina e Jordânia. Esta área é uma das primeiras conhecidas por ter desenvolvido a agricultura, o que poderia ligá-la ao conceito de um jardim fértil. Outras teorias propõem localizações que vão desde a África subsaariana até a Armênia. A falta de evidências arqueológicas claras e a possibilidade de mudanças geológicas e climáticas significativas ao longo do tempo tornam qualquer afirmação definitiva sobre a localização do Éden especulativa. Assim, para muitos, o Jardim do Éden permanece um símbolo poderoso das origens ideais da humanidade e um paraíso perdido, mais do que um local que possamos mapear ou visitar.